Depois de assistir o episódio da Fenda da Pedra, é impossível não ficar com a cabeça cheia de perguntas. Tipo, o que é aquele lugar? De onde ele surgiu? Por que ele é tão diferente da Fenda do Biquíni? E principalmente, por que parece que o Bob Esponja nunca deveria ter ido para ali? Bom, se essas perguntas já passaram na sua cabeça, relaxa, você não tá sozinho. Porque hoje a gente vai entrar numa das teorias mais estranhas e mais sinistras de Bob Esponja. Essa é a teoria da Fenda da Pedra. E, bom, vamos voltar lá no começo. Temporada 1, episódio Fenda da Pedra. Bob Esponja e Patrick estão voltando da Fenda do Biquíni, quer dizer, do Mundo da Luva. Aquele parque lá, mó estranho. Enfim, eles estão distraídos brincando com aquele balão de luva e batendo na cara do motorista do ônibus enquanto procuravam o troco. E até aí é normal pra eles, né? Bob Esponja sendo Bob Esponja. Bom, o ônibus começa a andar e no caminho o Patrick percebe uma placa dizendo que o ônibus tá saindo da Fenda do Biquíni. E aí vem a primeira coisa estranha. Se eles ainda estavam na Fenda do Biquíni, por que o ônibus simplesmente não parou ali pra eles saírem? E mais estranho ainda, quando o Bob Esponja percebe que passaram do ponto e pede pra voltar, o motorista simplesmente se recusa. Tipo, não tem nem motivo e nenhuma explicação por isso, ele só recusa. Parecendo até que foi de propósito. Bom, tem um motivo sim, que seria o Bob Esponja batendo na cara dele com aquele balão antes. Mas mano, não chega ao ponto do cara literalmente deixar ele em outra cidade só por causa disso, né? Quando eles descem do ônibus, dá pra sentir na hora que a Fenda da Pedra não é só um outro bairro. Tipo, tudo é diferente. O chão, os prédios, as pessoas, até o jeito de falar deles é diferente. É como se eles tivessem caído numa cidade que não foi feita para ser visitada. E esse é o primeiro contato da série com a Fenda da Pedra. Um lugar escuro, estranho, quase abandonado e que ninguém nunca tinha mencionado antes no desenho. Patrick decide esperar o ônibus. E aqui vem outra coisa que não faz sentido nenhum. Porque o ônibus chega, o Patrick entra e vai embora de boa, enquanto o Bob Esponja não consegue. Toda vez que ele chega perto do ônibus, o ônibus vai embora na cara dele. Toda santa vez. Muita gente diz que isso é só uma piada visual. Que na Fenda da Pedra os ônibus são assim mesmo, são impacientes. Mas se você parar pra pensar, parece que alguém não quer que o Bob Esponja vá embora dali. É quase como tentar acabar com a esperança do Bob Esponja. Cada vez que o ônibus some, o Bob Esponja fica mais cansado, mais desesperado e mais perdido. E aí tem aquela cena dele correndo naquela estrada vertical, tentando alcançar o ônibus sem ter sucesso. Logo depois disso, ele lembra do seu avô dizendo: nunca corra atrás de um ônibus. Mas por que alguém diria isso de forma tão específica? A única estrada com uma inclinação tão absurda daquele jeito é a estrada que liga a Fenda do Biquíni com a Fenda da Pedra, o que levanta uma pergunta meio perturbadora. E se o avô do Bob Esponja já tivesse passado por ali antes? Agora pensa comigo, por que alguém iria querer se livrar do Bob Esponja? Bom, aqui a gente tem que ser sincero, ele é irritante pra muita gente. O Lula Molusco sofre com ele diariamente, a Senhora Puff vive em pânico com ele nas aulas da autoescola, e até o Plankton às vezes fica bravo com ele porque ele consegue irritar todo mundo. E o Bob Esponja não faz por mal, mas ele afeta todo mundo ao redor. E se em algum momento os moradores da Fenda do Biquíni tivessem decidido que já deu, que eles não querem mais Bob Esponja? E se a Fenda da Pedra fosse um lugar para onde personagens inconvenientes são mandados? Porque pensa só, analisando os moradores da Fenda da Pedra, eles são peixes, mas não parece com os peixes que a gente vê na série. Eles brilham, são estranhos, agem de um jeito quase morto. Aí entra uma das partes mais bizarras. Lembra que a Fenda do Biquíni fica em cima do atol de Biquíni, um lugar real onde aconteceram testes nucleares? Pois é, e se a radiação naquele universo fez os peixes evoluírem, mas a Fenda da Pedra ficou perto demais da radiação. Enquanto a Fenda do Biquíni recebeu o suficiente para virar o que virou, e a Fenda da Pedra recebeu demais. E o resultado foi uma cidade instável, quase tóxica, não só fisicamente como mentalmente também. E aí que entra o Peixe-Lanterna. Ele não fala como os outros, não age como os outros, e ainda ajuda o Bob Esponja. E um detalhe muito importante aqui, ele sabe exatamente como sair dali. Porque caso vocês não lembrem, ele pega o balão do Bob Esponja, que ele tinha perdido lá no início, amarra na mão do Bob Esponja e faz ele sair dali flutuando. Isso não é uma coincidência, esse peixe não pertence àquele lugar. E se você reparar bem, ele não brilha como os outros. O brilho vem só da lanterna, como se ele estivesse fingindo ser um deles. Mas por que ele nunca voltou? Ele tinha um balão, que foi o que ele ajudou o Bob Esponja, tinha o conhecimento de como sair de lá e tinha a oportunidade. Mas mesmo assim ele fica. E ele até chega a aparecer em episódios futuros, mas ele já não é mais o mesmo. Ele não fala mais normalmente, não entende mais a Fenda do Biquíni, é como se a Fenda da Pedra tivesse apagado quem ele era. E tem episódios que deixam isso ainda mais sombrio. A Fenda da Pedra aparece como um lugar vazio, triste, cheio de túmulos e não parece só estética.
Parece que aquele lugar representa algo morto. E quando os moradores comem, eles preferem comida estranha, quase transparente, quase inexistente. Tipo, olha isso aí que eles estão comendo. Como se comida normal não fizesse mais sentido pra eles. Em alguns momentos, eles só desaparecem, somem da tela. E isso levanta uma teoria que é meio pesada. E se a Fenda da Pedra não fosse só uma cidade, mas um tipo de limbo, um lugar onde os efeitos da radiação foram tão fortes que as criaturas deixaram de existir como antes? Bom, no fim das contas, o Bob Esponja só conseguiu sair por causa do balão. Sem ele, talvez o episódio tivesse acabado diferente. Talvez ele tivesse ficado ali tempo demais, talvez tivesse esquecido quem era. A Fenda da Pedra não parece um lugar onde você vai por engano. Parece um lugar para onde você vai quando ninguém quer mais lidar com você. Talvez o fato mais assustador de tudo isso seja que Bob Esponja nunca percebeu quão perto chegou de nunca mais voltar para a Fenda do Biquíni. E, bom, essa teoria é meio maluca, eu realmente não acredito muito nela, ela é só uma teoria criada por fãs, mas eu gosto muito desse tipo de tema, porque o pessoal usa a criatividade deles e eu gosto bastante desse tipo de coisa, tipo umas creepypasta assim, claro, num nível saudável, né? Mas enfim, é claro que eu não acredito muito nessas teorias, porque Bob Esponja é só um desenho e é claro que eles não iam fazer isso com um significado profundo, né? Mas enfim, o que você acha que é a Fenda da Pedra? Muito obrigado por assistir até aqui e falou!